Olá pessoal, essa semana nós estamos aqui com a Camila Fernandes, que escreveu um livro, ela é firminense, escreveu um livro muito bacana e ela vai contar pra gente como foi fazer esse livro, escrever esse livro. Só que antes de mais nada, Camila, eu quero falar dos meus oferecimentos. Agradecer lá o Espaço Filó, apesar da gente não estar lá. Agradecer também a Netstar, que é o maior provedor de internet Senador Firmino na região. A Confortilar Estofaz, inovação e tecnologia em estofados para todo o Brasil. Império Mármores e Granito, com inovação e design feito sob medida para você. E também a gente queria falar também do Residencial Dona Nice, que ainda está com poucas unidades, mas é importante, bom você saber, dá uma olhadinha lá, passar, anota o telefone que está aqui embaixo do Fred e liga para ele para ter maiores informações. Daqui a pouco vocês vão ver também uma gravação que a gente fez no local. Camila, obrigado por aceitar dar a entrevista para a gente. Eu que agradeço. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Meu nome é Camila. Eu sou firminense, eu moro em Viçosa atualmente, sou professora na rede municipal em Viçosa, sou pedagoga de formação, sou escritora também agora de livros infantis. Fiz toda a minha pesquisa, todos os meus estudos, tanto na graduação quanto no mestrado, sobre a área do envelhecimento, mais especificamente sobre os idosos universitários e a relação que esses idosos têm com a Universidade Federal de Viçosa. E depois dessa pesquisa do mestrado, que terminou em 2020, eu tive a ideia de escrever esse livro infantil devido também a algumas coisas que estavam acontecendo na nossa sociedade que me mostraram que a necessidade e a importância de que as crianças cresçam com histórias referentes a pessoas idosas para combater o idadismo. Está chegando a maior feira de imóveis de Minas Gerais. De 26 a 29 de janeiro estaremos na FEMUR, no Polo Moveleiro de Ubá, pronto para apresentar para vocês toda a nossa qualidade e inovação dos nossos produtos. Eu estarei lá, junto com o nosso time de representantes, para tirar dúvidas, apresentar novidades e fortalecer ainda mais a nossa parceria. Esperamos por vocês na FEMUR 2026. Don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own. More than you could ever know. E bacana, você se usou como referência alguma avó específica? Não, né? Especificamente não, né? Não. Esse livro ele foi escrito da seguinte forma. Eu tinha terminado meu mestrado em educação e eu tinha percebido que os idosos universitários da UFV sofriam muito idadismo, preconceito, né? Em relação à idade. Por exemplo, eles escutavam muito, isso foi falado nas rodas de conversa da minha pesquisa, que eles escutavam, o que você está fazendo aqui? Pessoa, você tem... Tirando lugar de tirando um lugar jovem. de gente jovem. Por que você está aqui? Você está roubando lugar de gente jovem. O que você vai fazer depois que você formar com esse diploma? Eu já pensei muito nisso também. Inclusive, quando eu fiz a redação agora do último concurso, que falava sobre etarismo, eu pensei muito nisso e eu criei a situação até da gente na escola, dos novos professores. Não sofro preconceito por eu ter 62 anos, eu não sofro preconceito por estar na escola dos meus colegas. Nunca sofri, mas eu acho que existe até uma, como é que eu vou dizer assim, uma certa, a gente tem dificuldade, principalmente na inovação, né? Por exemplo, usar o diário eletrônico e que de repente é difícil para a gente muitas vezes não ter esse contato com a tecnologia e que a gente, por causa da nossa idade, tem uma certa dificuldade. E os mais novos ajudam a gente a introduzir nesse espaço, nessa coisa que muitas vezes, então não é na realidade, eu percebo, não é o preconceito do colega comigo, mas é da gente, na dificuldade em determinados momentos com a modernidade, com a tecnologia. Principalmente, eu fico imaginando, nós como professores, os alunos, né, a relação deles quando vem um professor mais novo e a relação deles quando vem um professor mais velho. Com entendeu? certeza. Eles mesmo fazem a diferença. Não que eu nunca sofri nada em relação a isso, mas eu percebo que existe até uma dificuldade de relação. Estou falando demais, quem tem que falar é você. Vamos lá. E aí, na época da pandemia, tinham muitas falas, muitos discursos de que as pessoas idosas podiam morrer,
que elas não eram importantes, que só elas poderiam ficar isoladas. E eu escutava outras pessoas do meu convívio reproduzindo isso como uma verdade absoluta, e isso me incomodava muito. E aí eu pensei, bom, o que eu posso fazer para que os meus alunos, na época eu dava aula no ensino fundamental, eles possam crescer sem tanto preconceito. Porque todo mundo perde com o idadismo. É um prejuízo enorme para a sociedade a longo prazo também, e eu ainda estou falando financeiramente, claro, em todos os sentidos. E aí eu tive a ideia de escrever um livro. Eu fui na BNCC, pesquisei lá quais eram os temas transversais, para esse livro poder ser trabalhado dentro de sala de aula, porque sou professora, então um livro infantil para mim tem que nos ajudar no ensino, né? E aí pesquisei, um dos temas transversais era as relações intergeracionais, e depois no relatório mundial sobre o idadismo, que foi feito, agora se não me engano, acho que pela Organização Pan-Americana de Saúde, fala que uma das estratégias para combater o idadismo é as relações intergeracionais. Então, eu, que sou firminense, fui criada aqui, vivi aqui até os meus 18 anos. Meus pais sempre incentivaram muito o meu contato com os meus avós. A relação com os avós, né? Muito. Então, eu almoçava os domingos com os meus avós maternos e depois eu passava as tardes nas casas dos meus avós paternos. Isso durante 18 anos. Então, isso para mim é muito forte. E aí eu pensei, bom, então vou escrever uma história de como uma criança, que é a Marilis. Como é que é a história do livro? A Marilis, que é essa personagem aqui, essa é a avó Rosa, e ainda tem um outro personagem aqui dentro que é o vô Chico. A Marilis, assim como eu, passa as tardes de domingo na casa da avó Rosa. E de passar essas tardes na casa da avó Rosa, ela sempre está conversando com o avô Chico. Então caiu mãe para sua avó Raimunda, então, né? Não, na verdade não, porque tem muita coisa da minha avó filhinha aqui também. Não, tá, tudo bem, mas é porque você passava as tardes lá na avó Raimunda. Isso. E aí, a Marilis passa as tardes lá, e um dia ela vê a avó Rosa bordando. E ela sempre viu isso desde pequena, mas ela nunca tinha se aventurado a perguntar, quero bordar também. Ela nunca tinha feito isso, até aquela tarde. E aí, ela estava rodeando, criança sabe quando quer uma coisa, vai rodeando, até chegar. E aí ela rodeava, e ela perguntou para a avó Rosa se a avó Rosa podia ensinar ela a bordar ponto cruz. Porque o sonho da Marilis era aprender a bordar com ponto cruz. E a avó Rosa falou, claro, ensino. E aí começou a ensinar a Marilis. E aí ficou uma pergunta na cabeça da Marilis, que aqui na história é uma criança de 9 anos. Bom, se o meu maior sonho, eu já falei pra minha avó qual era, que era aprender a bordar com ponto cruz. Era seu sonho mesmo? Não, da avó, da Marilis. É da Marilis. Eu aprendi a bordar, mas não era... É porque eu gosto mesmo de trabalhos manuais, mas não era um sonho. Sua mãe também, né? Minha mãe também, né? Tenho isso da família materna e paterna. Que é no Residencial Dona Nice, né? Já tem 2 unidades ainda à disposição, que é essa unidade aqui, né, do primeiro andar, onde você tem uma área bacana, uma área gourmet aqui, 3 quartos, sendo um deles suíte, e, como vocês podem ver, uma vista de cartão postal de Senador Firmino. Né? E também a gente tem ainda está disponível a cobertura, que também tem uma vista ainda mais ampla, ainda maior de Senador Firmino, mais cartão postal ainda. Vem pra Netstar, Netstar é fibra ótica. E aí ela pergunta, vó, qual que é o seu maior sonho? Porque o meu eu já te contei. E a avó Rosa finge aquilo que não está escutando, finge que não está escutando, finge que não está escutando. Só que a Marilis é muito insistente, muito determinada. E aí ela pergunta de novo, aí a avó Rosa, bom, então vou ter que contar, né? E aí ela conta para a Marilis que o maior sonho dela é aprender a ler e a escrever todas as palavras do mundo. Porque quando ela tinha a idade da Marilis, ela não podia mais ir à escola, porque ela tinha que trabalhar. E aí a Marilis fica meio de boca aberta, como assim? Eu que estou na escola e já leio todas as palavras, a professora falou que estou lendo tudo, e a minha avó, que tem 60 anos a mais do que eu, ainda não sabe ler. E aí a avó Rosa ensina o ponto cruz. Ensina o ponto cruz, e a Marilis, de brincadeira, pega um livro que está dentro da mochila e começa a passar o dedinho lendo para a avó, estimulando a avó a ler. E aquilo emociona a avó Rosa bastante. E ela fala para a Marilis que ela ensinou a Marilis a bordar ponto cruz, e que no dia seguinte ela ia também continuar aprendendo a ler
todas as palavras do mundo, porque ela ia se matricular numa escola de educação de jovens e adultos para aprender a ler todas as palavras. EJA, né? Um EJA. Bacana. Exatamente. E eu tô vendo aqui, tem ilustração. Quem fez as ilustrações? As ilustrações foram feitas pela Larissa Virgili. Larissa é de Curitiba. Nossa, ficou muito bonito, muito bacana. E é uma ilustradora que eu escolhi no catálogo. Eu gostei muito do trabalho da Larissa, porque todas as ilustrações que estão aqui, todas, sem tirar nem pôr, elas foram escritas por mim, e a Larissa teve a paciência de ler tudo e fazer a ilustração de acordo. E fazer a ilustração de acordo. Então, por exemplo, aqui na primeira imagem, a Marilis chega na casa da avó Rosa e pede os doces, que era um costume que eu tinha quando eu chegava, tanto na casa da minha avó Filhinha, quanto na casa da minha avó Raimunda, de pedir os doces. E um dos doces que tá aqui, esse daqui é um doce queimadinho, que é receita de família da minha avó Filhinha, que a gente faz em todas as ocasiões, e é uma delícia, e eu trouxe o doce pro livro, esse doce aqui. E também tem uma parte, essa daqui, que pra mim é a ilustração mais bonita. É a Marilis com o vô Chico, e aqui eu quis trazer essa parte do contato intergeracional, de aprender, porque aqui tá falando que a Marilis, muito curiosa, fica perguntando pro vô Chico qual o nome dessa flor, o que é essa flor, porque o quintal tinha muitas flores. E aí ele conta a história da vida dele, ele conta a história da mãe que ele não conheceu. Essa mãe que ele não conheceu aqui, esse desenho é uma bisavó minha, chamada Francisca, que era mãe do meu avô Dirson, que meu avô morreu, ela morreu quando meu avô tinha 1 ano, então meu avô não conheceu. Não conheceu. Fala do casamento dele com a avó Rosa e de como eram as escolas antigamente. E uma coisa que eu trouxe pra cá que tem a ver do meu mestrado, tá vendo esse pé amarelo? Ele também tá aqui no final, também numa outra imagem. E pra quem... aqui. E o ipê amarelo, ele é uma árvore que ele floresce no inverno. Ele floresce no inverno, ele não floresce na primavera nem no verão. Então ele floresce numa estação muito... exatamente ao contrário do processo natural. Exatamente. E aí, durante a minha pesquisa de mestrado, o campus da UFV, não sei se você... Já fui lá. Já foi lá no inverno. O inverno lá, a gente vê todos os ipês, porque eles ficam floridos, enfeitando a universidade inteira. E aí, durante o meu mestrado, eu percebi a relação que tem entre os ipês e os idosos. Por quê? Os idosos universitários que estudavam no UFV. Porque eles florescem justamente numa época que a gente acha que eles não têm mais nada para florescer. Né? Bonita a intenção. Né? Então, isso também tem um livro do Rubem Alves que chama As Cores do Crepúsculo, se não me engano, e ele faz essa relação também, eu achei extremamente interessante. Aí eu trouxe aqui pro livro também. Bacana mesmo. E tem alguma previsão de outro livro para frente aí? Tem um livro também sobre envelhecimento, mas aí já não é com a Marilis, são outros personagens, é um garotinho. Você já começou a fazer? Já comecei, eu só... Vida de professor eu ainda não terminei, final de ano, né? Tem que esperar o dia 23. Esperar o dia 23. Já comecei, mas ele não vai falar... Ele fala sobre intergeracionalidade, mas ele fala mais sobre educação para o envelhecimento, que é uma coisa que a gente não tem. A gente não tem nas escolas, a gente não tem... Eu não tive na graduação, eu sou pedagoga, não tive na graduação, não tive nas escolas. Não sei se no ensino fundamental 2 e ensino médio tem, eu acredito que não, mas na educação infantil não tem, porque... É a primeira vez que a gente está vivendo por tanto tempo. E cada vez mais nós vamos viver por mais tempo. Então que a gente viva por mais tempo. Com qualidade. Com qualidade. E aí a gente precisa aprender a como fazer isso. E aí nesse próximo livro eu vou trabalhar os pilares que existem numa visão de criança, claro, né? Porque meu foco é o público infantil. Numa visão de criança, quais são os pilares que existem para a gente poder envelhecer com autonomia, com segurança, com saúde, para permanecer assim durante o máximo de tempo possível. Bacana. E se alguém quiser adquirir o livro, como é que faz? Esse livro está sendo vendido pela Amazon. Então é só digitar no Google Amazon. E também pode digitar o nome do livro. Pode digitar, o que eu aprendi com a minha avó. Isso. E aí consegue adquirir o livro. Consegue adquirir o livro. Ô Camila, muito obrigado por ter dado a entrevista. Você acha que quer falar alguma coisa, dar uma mensagem? Eu acho importante que a gente valorize muito, muito, muito o envelhecimento, as pessoas idosas ou pessoas velhas, como queiram chamar, e a velhice. Por quê? Porque é valorizando essas pessoas, valorizando o que elas nos ensinaram, que nós vamos aprender a envelhecer. E para a gente aprender a envelhecer, a gente tem que olhar para o nosso passado.
Claro. A gente tem que olhar, senão a gente não vai vislumbrar um futuro. Então, aprender com essas pessoas e principalmente entender que o lugar da pessoa idosa é onde ela quiser. Onde ela quiser. É onde ela quiser, que a idade por si só ela não nos limita. Como muita gente acha. Né? Quantas vezes você já não escutou? Ai, não vou em tal lugar, eu não tenho mais idade para isso. Né? A idade não nos limita. E é mostrando isso, aprendendo isso, falando sobre isso que a gente vai desconstruir o idadismo e tornar a nossa sociedade, de forma geral, um lugar melhor para todo mundo envelhecer. Obrigado, Camila. Eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, semana que vem a gente volta.